Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento. 3. Juntas comerciais. 4. Custas dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 13. Assistência jurídica e defensoria pública. 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 15. Proteção à infância e à juventude. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3. Dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 1. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes
de obras da União. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquilo estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe nos artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo. O município reger-se-á por lei orgânica direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado os membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Aplicadas as regras do artigo 77, no caso dos municípios com mais de 200 mil eleitores. 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. 4. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite de a. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. B. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. C. 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. D. 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. E. 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. F. 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. G. 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. H. 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. I. 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. J. 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. K. 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. L. 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes. M. 33 vereadores nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. N. 35 vereadores nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. O. 37 vereadores nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes.
P. 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. Q. 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. R. 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. S. 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. T. 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. U. 49 vereadores nos municípios de mais de 50 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. V. 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. W. 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. E X. 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Observado o que dispõe essa Constituição. Observado os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10 mil, e 1 e 50 mil habitantes, os subsídios máximos dos vereadores corresponderá a 30% dos subsídios dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50 mil e 1 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. D. Em municípios de 100 mil e 1 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. E. Em municípios de 300 mil e 1 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% dos subsídios dos deputados estaduais. F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. 14. Perda de mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. 1. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. 2. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. 3. 5% para municípios com população entre 300.001 e 500 mil habitantes. 4. 4,5% para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes. 5. 4% para municípios com população de 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. 6. 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal
não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. 2. Não enviar o repasse até o dia 21 de cada mês. Ou 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedado a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.